Coisas que se você faz, a Bíblia diz que você não vai pro céu, vai pro inferno. Se você faz sexo sem estar casado, beija várias pessoas e consome pornografia, a Bíblia te chama de imoral e diz que você não vai pro céu, vai pro inferno. Se você tem medo de se posicionar na fé expressando a sua opinião no trabalho ou na faculdade, a Bíblia te chama de covarde e diz que você não vai pro céu, vai pro inferno. Se você mente até sobre algo pequeno que vai ser benéfico pra você, a Bíblia te chama de mentiroso e diz que você não vai pro céu, vai pro inferno. Se você vive na prática do pecado, a Bíblia te chama de imoral e diz que você não vai pro céu, vai pro inferno. E aí, tu tá indo pro céu ou pro inferno? Ela está tratando a salvação como se ela dependesse do desempenho humano. E esse nunca foi o evangelho de Cristo. A justificação pela fé significa que Deus declara justo aquele que crê em Jesus. Não porque essa pessoa já não peca mais, mas porque a justiça de Cristo foi colocada sobre ela. É exatamente isso que Paulo ensina em Romanos 3, que o homem é justificado pela fé, independente das obras da lei. Nós recebemos a salvação pela fé e depois disso começa uma obra de transformação em nossa vida. Quem nasceu de novo recebeu o Espírito Santo e ele produz arrependimento e nos transforma. Mas essa transformação acontece ao longo da caminhada, não de uma vez. Esse processo é chamado de santificação. Você não garante a sua salvação se tornando cada dia mais santo, porque você é salvo, que você se torna cada dia mais santo. O que garante a minha salvação é a justificação que eu recebi em Cristo, é o Espírito Santo habitando em mim. Como a própria palavra de Deus diz que o Espírito Santo é o penhor, ou seja, é a garantia da minha salvação. Algumas pessoas falam, sobre o praticar o pecado, como se todo o pecado fosse apenas um deslize ocasional. Mas nem sempre é assim. Existem pecados tão enraizados em nós que sequer percebemos que estamos pecando. Até que chega aquele dia que somos confrontados pela palavra de Deus. Eu mesma já vivi isso tantas vezes. Conforme caminhamos com Cristo, o Espírito Santo vai revelando áreas que ainda precisam ser transformadas. E isso não significa que antes não éramos salvos. Ou se estou na prática de algum pecado, estou indo para o inferno. Não. Se eu tenho o Espírito Santo, meu destino é o céu, independente do pecado que ainda possa estar praticando. E ao dizer isso, não estou diminuindo o prejuízo do pecado, pois ele sempre é destrutivo, sempre produz consequências e sempre entristece o Espírito Santo. Foi justamente por causa da gravidade do pecado que Cristo morreu na cruz. O cristão verdadeiro não ama o pecado. Ele cai, se arrepende, levanta e continua caminhando com Cristo. Nós já morremos para o pecado em Cristo, como ensina Romanos 6. Agora estamos aprendendo, dia após dia, a viver essa nova realidade. Ainda não experimentamos essa libertação em sua plenitude, porque aguardamos a redenção do nosso corpo. É por isso que Paulo fala da renovação da mente e da esperança da glorificação. Um dia teremos um corpo completamente livre da presença do pecado, mas hoje ainda estamos nesse processo. Muitos usam textos como 1 Coríntios, no capítulo 6. Paulo lista diversos pecados e diz que os que vivem dessa forma não herdarão o reino de Deus. Mas ele continua dizendo aqui no verso 11, ele fala assim: alguns de vocês eram assim, mas foram purificados, santificados, declarados justos diante de Deus no nome do Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito de nosso Deus. Perceba a ordem. Primeiro Deus justifica, depois ele santifica. A justificação é um ato completo de Deus. A santificação é um processo que dura por toda a nossa vida. Se a minha permanência na salvação dependesse da minha capacidade de nunca mais pecar, eu já estaria perdida. Mas ela depende da obra perfeita de Cristo, que me justificou pela fé e agora está me transformando até o dia em que serei completamente semelhante a Ele. Se você ainda não me segue, não deixe de me seguir aqui, porque todos os dias eu te ensino a palavra de Deus e como se apropriar dela.